A sensibilidade dos artistas é muito grande. E uma cidade que não tem a sua identidade cultural, ela não existe. Então, assim, valorize mais a arte, valorize o artista, cuide deles, que esses caras são eles quem faz a cor do país, a cor do planeta, a cor do mundo, porque eles estão dando vida a coisas que não existem, e estão criando e representando a identidade de um povo. Este é mais um Prosa Cultural, uma ação do Núcleo de Arte do IFRN, Campus São Gonçalo do Amarante, um evento que consiste num bate-papo sobre arte e cultura, em que nós convidamos artistas e agentes culturais da cidade de São Gonçalo do Amarante. E neste momento estamos aqui muito honrados com a presença do José Santana, o artesão que virou o rei do barro de São Gonçalo do Amarante. Então, meu amigo José Santana, a primeira pergunta seria a seguinte: se você pudesse dizer em breves palavras, como você se apresentaria para o público, o que você diria? José Santana é apenas um simples artesão que se tornou um rei porque lutou muito durante 30 anos para manter a arte de argila em São Gonçalo do Amarante e que ensinou para mais de 300 pessoas e tenho muito orgulho hoje de ter vários mestres ganhando dinheiro com meus ensinamentos. Não pensei em dinheiro, pensei em si, repassar e até hoje é o que faço e sempre vou estar fazendo, porque quando eu for para o além, né, que a gente tem duas vidas, após essa tem outra, a gente deixa na terra uma imagem que você deixou de lembrança para as pessoas seguirem. Então, Zé Santana, estruturalmente, Zé Santana é essa simplicidade de artista que não gosta de estar só, gosta de estar sempre acompanhado com alguém aprendendo, todos os dias passando ideias novas. Boa noite, seu José Santana. Boa noite, professor. Eu gostaria muito de saber onde foi que o senhor nasceu e como foi a sua infância. Eu nasci numa comunidade rural de São Gonçalo chamada Belo Horizonte, arrodeada de fazendas, muito verde. Meu pai era vaqueiro, cuidava de vaca, de gado, essas coisas, e trabalhava na lida com gado, e eu nasci ao lado. Então, até os 5 anos de idade, eu corria pelas fazendas, e corria atrás das vacas, as vacas corriam atrás de mim, e era assim. Uma infância muito maravilhosa, e depois foi continuando com o crescimento. Com os 9 anos de idade, eu vim aqui para Santo Antônio, voltei para uma comunidade chamada Saúna, no município de Elmarim, mas parece que meu sangue está cravado em São Gonçalo. Logo eu nasci ao lado das margens do rio Potengi, numa casa grande de fazenda, dentro de um canavial, que era uma camada de argila. Então eu não sei o segredo de eu ser o rei do barro, eu acho que estava aí, né? Então eu vim para cá, para Santo Antônio, e aos poucos fui desenvolvendo a minha arte por aqui. Então eu nasci uma infância bem... Sou um gonçalense de raiz. Teve uma infância bem criativa, né? Como uma criança deve ter. Eu acho que assim, eu era meio afastado, eu sempre brincava só, não tinha muitas amizades, sempre fui calmo, tranquilo, alguma coisa estava aprontando para mim no futuro, né? E assim, o povo brigando, morrendo, e eu fazendo um vaso ali, não estou nem aí. Depois, o que aconteceu? Não morreu ninguém. Falando nisso, seu José Santana, como é que foi o seu primeiro contato com a arte e o artesanato? Conta um pouco para a gente sobre essa sua relação, primeira experiência mesmo com a arte, seu contato, como é que foi? Eu vou contar aqui rapidamente para vocês como foi a minha trajetória. Quando eu saí das fazendas, eu vim para cá, eu fui trabalhar numa padaria, ensacando aquelas bolachinhas chamadas brote. Não sei se você conhece, chama brote seco, brote doce. Então, eu fui trabalhar com o povo dos Rodrigues aqui. Aí,
Depois eu fiquei meio cansado. Antes de eu vir para cá, eu fui pastor, cuidava de ovelha e cuidava do gado. Vaqueiro, pastor. Aí depois fui sacador de brota, entregador de pão. Aí fui pedir um emprego numa cerâmica de tijolo. Mas aí eu, graças a Deus, que o gerente disse, não tinha mais vaga. Aí eu saí um pouco triste, fui a um ateliê que uns amigos meus indicaram, que tinha um senhor aqui em Santo Antônio, que ele fazia trabalhos com artesanato, potes. Aí eu digo, eu vou lá, que eu quero trabalhar para ajudar minha mãe. Que o meu foco era ajudar minha mãe, né? Que a gente sempre tem esse sonho. Agora não, os filhos matam a mãe, mas antigamente a gente pensava muito na mãe, nos pais. Aí eu digo, vou. Cheguei lá, pedi um emprego a ele. Ele disse, você sabe limpar roça, leirão de roça? Eu digo, sei, queria um emprego. Aí de manhã, eu trabalhava na roça, de tarde eu vinha pisar o barro para ele, com o pé. Fui amassador do barro. Eu pisava o dia todo o barro no pé, misturando, que não tinha máquina. Então aí eu fui o meu primeiro contato. E eu passei 1 ano e 8 meses trabalhando com ele, para poder, eu fiquei curioso, digo, vou aprender essa arte. Eu ficava vendo como era bonito, eu ia de madrugada tirar, às vezes eu botava uma peça, aí ia tirar escondido, que ele não queria que fizesse. Eu ia de manhã tirar as peças dele, mas tirava a minha, escondia, né? Aí certo dia eu já estava meio cansado, aí disse, eu vou parar de trabalhar. E aí eu pedi, eu ganhava 900 cruzeiros, não era nem 1.000 cruzeiros. Aí eu disse a ele que ele tinha que me pagar 3.000 para mim poder ficar lá. Ele disse que não podia pagar. Eu digo, depois não vem mais não. Aí a partir daí eu comecei a seguir minha carreira solo, foi uma grande história. Então, meu primeiro contato foi no ateliê do senhor chamado Gonçalo Caminhão, que ele é avô de uma pessoa bem ilustre aqui da cidade, que já foi até candidato a prefeito, vereador, essas coisas. Mas é uma família muito humilde. E foi maravilhoso o tempo que eu passei lá. Agradeço muito dele ter me dado um emprego e hoje eu estou aí passando para todo mundo a arte do barro. Pronto, eu estou aí. Atrás de mim tem um quadro. Não sei se vocês estão vendo. Eu tinha 16 anos. Foi quando eu comecei aí. 16, 17. Estão vendo aí? Mostra aí, aproxima aí o quadro. Mostra o quadro aí para a gente ver. Tá vendo aí? Ai, que legal. Aqui essa foto tinha 16 anos. Tinha 16 anos e foi quando eu comecei. Todo gordinho, maguinho. Boa noite a todos, boa noite, José Santana. O senhor falou sobre o primeiro contato do senhor com artesanato, mas teve mais alguma coisa que inspirou o senhor a fazer isso? Tinha mais alguém da família também que produz artesanato ou não? Meu querido, foi interessante a minha história. Eu passei para minha mãe. Minha mãe aprendeu comigo e passou um grande tempo sustentando o resto da família, porque o meu pai era meio malucão, ele ficava aqui, saía dali, abandonava, e minha mãe ficou cuidando da gente. Então, por isso que eu peguei esse carinho tão grande por ela, porque ela não abandonou nem os filhos em nenhum momento. Ela ficou ali, ela aprendeu comigo e passou um bom tempo cuidando da família, fazendo as peças de barro, e ela se dedicava muito, mas foi eu que passei a arte para ela aprender. Foi ao contrário, né? Em vez de ela passar para mim, eu passei para ela. Então, assim, mas a família foi muito importante na hora que eu vim para aprender, porque eles ficaram comigo até eu ganhar mais asas para ir para a cooperativa, que foi outro período já que eu passei, mas eu fiquei dentro da minha casa com a minha mãe, a gente fazia e passava 30 dias para entregar os produtos a um cliente só. E quando vinha era aquela festa, mas a família todinha ficava junto, trabalhando, então todos os meus irmãos passaram, e hoje eles têm um carinho muito grande por mim, e eu por eles, e assim, eles se dedicaram à arte, mas não seguiram, só minha mãe que aprendeu, meus irmãos faziam também, mas não seguiram, cada um seguiu um destino, só eu que fiquei no meu reinado sozinho, para cuidar desse império aqui em São Gonçalo. Então, Zé Santana, esse talento, essa sensibilidade, essa habilidade, ela foi conquistada de forma mesmo autodidata, ou em algum momento da sua trajetória o senhor passou por alguma capacitação, algum curso, alguma profissionalização? Ou tudo foi mesmo assim, de forma na raça, né, de forma autodidata? Foi na raça mesmo, aprender mesmo para poder ter uma
profissão para ganhar dinheiro. Eu sempre fui aquele cara que eu buscava os meus objetivos, mas eu não era ganancioso, nem queria passar por cima de ninguém. Mas eu vi naquela arte, eu até sonhava, porque antigamente, quando os desenhozinhos animados, o desenho ele sonhava, aí aparecia uma nuvenzinha, né? Aí na hora que o senhor lá estava vendendo as peças dele, recebendo aquela bolada de dinheiro, aí eu criava uma nuvenzinha aqui do lado, eu ainda vou receber dinheiro que nem esse senhor. Aí foi o que me segurou para mim poder sair de lá e trabalhar, para não ganhar só aquele pouquinho, ganhar muito mais, né? Mas assim, foi eu que conquistei isso, porque eu batalhava, eu ia pegar lenha na mata, eu ia arrancar o toco para esquentar as peças, queimar as peças dos outros para poder botar 3 peças minhas. Então foi uma história muito pesada assim para mim, mas eu fazia com amor e até hoje faço. Eu não deixo de... Eu acho que eu até penso, quando eu morrer, eu quero me enterrar numa jarra de barro, porque eu quero nascer de novo. Como os índios marajoaras. A profissão foi conquistada assim, foi de filho para pai, né? Foi ao contrário. Mas ensinei a muita gente, já tem muitos mestres aqui, Santa Cruz, Tangará, Coronel Ezequiel, passei em umas 17 cidades já, Mossoró, tudo teve pessoas que aprenderam comigo. Aonde tem o apoio, continua. Recentemente tem o grupo em São Paulo Potengi, que estão muito felizes, trabalhando muito lá, passei por meus ensinamentos, e aqui em São Gonçalo, Santo Antônio foi a maioria, todos passaram por mim. Então, na verdade, você aprendeu tudo sozinho mesmo, de forma autodidata, porém, já deu capacitação, já ensinou para muita gente, até aqui no Rio Grande do Norte, no geral. Já, mas assim, também eu me capacitei, né? Quando eu estava na cooperativa, que a esposa de Hamilton Rodrigues Santiago, quando ela assumiu a prefeitura, ela criou uma cooperativa para que facilitasse as vendas dos produtos artesanais, tivesse mais uma segurança. Aí ela me fazia as reuniões e eu me tornei presidente. Em 1984, me tornei presidente e fiquei administrando a cooperativa por 14 anos. Então, foi aí quando eu consegui toda a minha história, Sebrae, parceria de Sebrae, de Senai. Então, ajudou muito. Além da minha habilidade, o curso de gestão, de qualidade, de preço, de negócio, de ação, tudo isso eu tive para mim poder ser o rei hoje. Eu tive que aprender para mim poder lidar com as pessoas, que são muito difíceis. Mas, assim, as pessoas são mal, ruins, têm pensamentos ruins, mas eu estava pronto para aguentar essas porradas. Então, por isso que eu hoje sou o rei do barro, não só por ser o cara que faz a peça, qualquer peça até de 2 metros, mas não, por essa história pesada que eu passei, muita agonia, para poder manter a arte, eu pagava do meu bolso, para segurar mesmo o taco. Então, fiz isso tudo. Então, essas foram as maiores dificuldades no início da sua trajetória, da sua carreira, ou teve quais as dificuldades, assim, que o senhor poderia dizer, assim, que realmente aquilo foi muito difícil no início da sua carreira? E quando o senhor, assim, se viu como artesão, pronto, agora eu sou um artesão, eu sou um artista. Certo. No momento, quando eu comecei, a dificuldade era ter clientes, porque há 30 anos atrás, Santo Antônio tinha uns 30, 40 artesãos profissionais, que eram os mestres mesmo. Eu era um menino bobo que estava aprendendo a fazer umas cumbuquinhas de barro, e quem ia comprar a peça desse menino? Mas eu estava ali, né? Ao lado deles, eles eram humildes, eles ensinavam, eles diziam, faça assim, eles ajudavam, mas cada um no seu lugar, e eu estava conquistando meu espaço, né? Então, a dificuldade era comercializar, era como queimar um lugar para você expor os produtos que eu não tinha. Quando o mercado de artesanato de Santo Antônio, que hoje eu considero o maior espaço, o melhor espaço onde o artesão do barro tem a representação, é lá. 30 anos aberto, nunca fechou, já vai fazer 32. Eu conquistei lá depois de 2 anos que ele abriu, aí faliu, aí eu fiquei lá fui perguntar ao prefeito para pedir um espaço para mim, e ele olhou para mim e disse, se alguém sair, você fique por aí. E saiu. Aí eu pensei, um dia eu ainda vou estar aqui. Aí com uns 6, 4 meses eu estava mandando em tudo lá. Entrei, me tornei presidente da cooperativa e botei terror
Na cooperativa, assim, que eu digo, o terror que eu digo é aquele de ter o moral, de dizer aqui quem manda é a cooperativa e pronto, e ensinava, dava curso, então teve todo um apoio dessa gestão quando era cooperativa, que eu acredito que ninguém sozinho consegue. Então, assim, hoje me tornei o rei porque eu tive cooperativa, eu tive Sebrae, eu tive Senai, esses órgãos todos, meios, tudo foi parceria da cooperativa, e eu fui aprendendo essas coisas, tendo sentimento de coletividade, que eu acho que é muito importante. São Gonçalo hoje não é líder maior na produção de artesanato, que a gente vende bem já. A gente chegou a vender o ano passado mais de 300 mil no quiosque, no artesanato e na pequena loja que a gente tem. E a gente agora está capacitando pessoas para poder aumentar o número de artesãos, que a demanda está grande e a oferta está pouca. Então, assim, a gente treinando por conta própria mesmo, mas está evoluindo muito e a gente quer que evolua mais. A gente tem um projeto para que no Ribeirinho do Rio Potengi, aonde tiver as comunidades vizinhas, a gente quer ensinar barro, mas com uma tipologia diferente, para poder a gente ter o produto para vender. Que hoje o barro está muito aceito, mas não tem quem faça. E também introduzir na cabeça dos artesãos que eles são artistas importantes, porque às vezes o artesão se sente muito para baixo, ele quer ser com aquela apresentação fraca, não, ele é um artista igual a um Picasso, a um Leonardo da Vinci, um Michelangelo, então a gente tem que se sentir assim, poderoso, é para as pessoas não ver você com um olhar para baixo, entendeu? Então as dificuldades foram essa, comercialização, espaço para vender, oportunidade que você tem que buscar. Porque se você ficar escondido detrás de fundo de uma casa, você não aparece. Então, e não adianta ficar esperando que ninguém venha botar você. Você tem que correr atrás e se mostrar que você é bom. Ok. E quando o senhor, assim, se viu artista, disse, agora eu sou uma artista, se considera... Quando eu comecei a fazer as minhas vendas e o povo chegava e ficava emocionado, assim, olha que peça linda, e saía comprando, e foi você que fez. Então, depois de uns 5 anos que eu fazia, eu comecei a aparecer na cooperativa, e lá no artesanato só dava eu, né? Olha, essas peças é de Zé do Barro. E hoje em dia, tudo que eu faço, o povo reconhece. Não, é de Zé do Barro isso aqui. Às vezes, não é nem eu que faço, mas o povo já disse que é eu que faço. Porque, assim, a identidade que ficou, né? O Zé do Barro, recentemente eu fui para uma comunidade de São Gonçalo ensinar, botei 46 mulheres, mas eles lá não tinham, parece que é por comunidade, que as pessoas têm aquele vínculo de artista. Lá onde eu fui, eles não tinham, eles eram grossos, eles não se dedicavam à arte, só pensavam em dinheiro. Aí não funcionou muito bem, mas tem que ter essa afinidade, tem que ter aquele carisma para ser artista. Mas as dificuldades foram essas, e eu me senti artista mesmo quando eu comecei a expor minhas peças e o povo comprava e levava para fora do país, para aqui mesmo em São Gonçalo, e nunca mais deixou de fazer. E assim, criar, né? Não ficar só copiando, mas sim criar umas identidades diferentes. José Santana, você é conhecido como o Rei do Barro de São Gonçalo do Amarante, mas como é que foi que surgiu esse título, né, o Rei do Barro? Porque eu sempre sonhava assim, né, antes de eu começar a ser do barro, eu queria ser músico. Tem uma longa história. Aí eu ia estudar música, mas aí eu vi que não, a música vai demorar. O professor dizia, não, música é difícil, não vai dar dinheiro agora. E eu via que tinha muita gente que, naquela época era mais difícil. Hoje em dia, qualquer porcaria grava um CD e tá vendendo ali, né? Porque o povo não tem ouvidos para ouvir o que presta. Aí eu disse, então eu vou pro barro, depois eu volto. Aí agora vai dar certo, porque eu tô no barro, ganho dinheiro e vou investir na música. Eu vou voltar daqui uns dias, a gente tá com vou até falar para vocês, assim, é novidade, porque eu tô voltando para uma banda, é uma banda que vai tocar coisas boas, mas os meninos são todos artesãos. Então, eu vou botar o nome da banda José, porque José era um carpinteiro, artesão, e é homenagem para ele e para os nossos artesãos, que não tem quem represente eles. Então, a gente vai trabalhar nisso, entendeu?
Então a gente vai fazer esse novo projeto, mas é um projeto, não é assim, de amor. Se der certo, deu. Se não der, nós temos nosso trabalho, a gente não vai passar fome, né? Então, tá bom. Então, assim, dentro do barro foi justamente essa questão de, assim, que eu assistia aqueles filmes da Idade Média, e tinha aqueles reis, e a história era muito bonita. Eu queria conquistar um reinado para mim. Até hoje eu sonho com o meu castelo, mas aí a prefeitura de São Gonçalo não vê e não viu ainda essa parte, e poderia fazer um castelo, porque eu queria deixar todas as minhas obras para o município. Eu queria só produzir, e deixar esculturas em toda parte, mas eu queria ter um castelo meu mesmo. Agora fosse com aquelas grades de ferro, aquelas pedras, eu queria uma coisa assim. Então eu sonhava, digo, eu quero ser um rei. Aí eu comecei a ter essa ideia na cabeça, eu sou o rei do barro. Inventei esse nome, porque eu assistia, meu desenho que eu era predileto era o He-Man. Eu fugia de casa, a gente não tinha uma TV na época. Era a coisa mais difícil você ter uma televisão. Eu saía quase 1.000 quilômetros para achar uma televisão ligada para assistir o desenho de 2 horas do dia no show da Xuxa. Aí eu vi aquele castelo cheio de poder e eu imaginava, eu queria ter um castelo assim para eu ficar lá no topo e os súditos chegando lá embaixo e eu só dando ordem, faça isso, faça aquilo. Então foi essa ideia que surgiu do Rei do Barro e pronto. Mas aí eu criei um reinado para cultura, para não morrer. Então eu salvei, o meu reino é do barro para salvar a cultura de fazer cerâmica em São Gonçalo do Amarante. E deu certo, porque tem muitas pessoas que aprenderam comigo, foram ser auxiliares e hoje são mestres, ganham, vivem disso e não querem outra profissão, não. Quando vão trabalhar para outra pessoa, que leva um grito, sai aborrecido e não quer saber, não. Eles são fiel à arte deles. Então a história foi essa do Rei do Barro, viu? Sonhar com seu castelo e ser o rei de verdade mesmo. Ter um reinado. E agora eu tenho o meu reinado. E sou conselheiro de cultura, sou o Rei do Barro, né? E estou lá no artesanato fazendo a coisa acontecer. E aí o senhor já produziu muitos príncipes por aí, já, de barros, né, também? Existem muitos príncipes que já fazem barro a partir desse reinado, né, Zé Santana? Realmente eles começam. Eu era aquele cara ousado. Lá no mercado, da cooperativa, eu pegava aqueles meninos que eram enjeitados pela sociedade, eles usavam drogas, eles até faziam alguns furtos, e o povo ficava olhando para eles. Vem para cá, para a cooperativa. Desses aprenderam muito, cheiravam cola, desses são mestres hoje. Qual o tipo de arte o senhor mais produz? O senhor adota alguma temática e tem preferência por alguma? Hoje em dia eu faço utilitários muito, mas eu estou fugindo já, porque eu gosto de fazer esculturas. Eu faço uns santos, eu gosto muito de fazer santos barrocos. Os meus santos, minha ideia, né? Eu criei uns anjos nordestinos, que é a imagem do nosso povo, eles trabalhando, porque eu só via anjo tocando flauta, anjo tocando violão, outros tocando flauta, corneta. E cadê os nossos anjos do Nordeste, que trabalhavam na roça? Não tinha, não? Aí eu digo, vai ter. Aí, estava numa Fiat de 2012, aí eu criei lá 3 anjos, um com água na cabeça, outro com uma rama de lenha no braço, outro com um pote no... Então ficou registrado a essa marca dos nossos anjos. Eu gosto muito de fazer essas peças de escultura para decoração. Eu gosto de fazer tudo. Principalmente eu adoro fazer a panela, mas a panela dá muito trabalho por causa da mão de obra que tem que pegar dos outros. Mas, assim, ultimamente eu quero fugir para fazer as esculturas, porque não tem no mercado, Rio Grande do Norte, não tem escultores de barro. Faz tudo pequenininho, mas eu gosto de fazer de 2 metros, de 1,5 metro, eu gosto de fazer grande. Então, eu adoro fazer essas artes, estou tentando fugir dos utilitários, porque a gente trabalha muito. E uma peça você fazendo com mais carinho, mais, você vai ganhar mais e você não tem tanta mão de obra para fazer. Não é nem a questão do valor, é a questão que você, na idade que eu já estou, né, que eu não estou velho, estou um menino ainda, de 50 anos, mas a gente já tem que fazer menos esforço para viver mais, né? Então, a escultura você trabalha menos, é mais calmo, e a peça, enquanto em série, em quantidade, você gasta mais energia e produz muito. Deixar isso para os novos alunos que vêm aí, e vou partir para outra. Mas, por enquanto, ainda estou fazendo, mas eu gosto de fazer tudo. Eu não tenho uma opção, não. Se chegar o cliente, eu quero um copinho de cachaça, eu quero um mini jarrinho, eu faço, porque o meu talento todo até hoje foi conquistar o cliente e agradar. Então nunca deixei de ter produto, mesmo na pandemia, o povo sofrendo, e eu
tanta encomenda, alguém quer um pouco para fazer, eu não estou dando conta, então, assim, é isso o carisma que você tem, sempre que você errar, você volte atrás e peça desculpa e corrija o erro, porque você nunca fica para trás. Então, não tenho opção para um tipo de peça, não. Estou tentando ficar fazendo esculturas porque realmente precisa, não tem representação. São Gonçalo não tem muitos artistas do barro que se dediquem à arte para fazer esculturas. Tem muitos que fazem as panelas normais, mas precisa ter muito mais ainda. Então, eu gosto de fazer tudo, mas vou optar para fazer os santos, que eu acho muito lindos, pelas histórias deles. Eu não vou nem pela adoração, eu vou mais pela história que aquele personagem ele foi para os nossos terrâneos aqui, os terraços, as pessoas que são católicos, que são qualquer um aí. Para mim não tem religião, não. Para todos. Para mim, aqueles donos que foram aquela história, eles fizeram alguma coisa boa para a humanidade. Então, o artesanato é seu principal artesanato, a escultura, né, a arte em si é o seu principal meio de trabalho, ou o senhor tem, assim, outro meio de trabalho, ou se já trabalhou com outra atividade além dessa antes? Assim. Até eu entrar no barro, eu tinha feito essas que eu disse para você. Fui vaqueiro, fui pastor de ovelha, trabalhei com pão, mas depois que eu peguei o artesanato, pronto. Aí eu aprendi dentro do artesanato, não abri mais, de mão, de barro. Dentro do artesanato eu aprendi pintar, eu faço uns 10 tipos de pintura, e de cerâmica eu faço qualquer peça que você mandar. Se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou analisar, até dar certo. Você manda fazer uma peça de um jeito, do outro, eu vou analisando, tá certo. Eu faço peça que eu boto para ali, ela não quebra. Porque a argila de São Gonçalo tem essa vantagem, ela é muito resistente. Você faz uma escultura, ela crua para todo canto e ela não quebra. Eu ia perguntar isso, o material que o senhor utiliza é de São Gonçalo mesmo? Ou... Totalmente de São Gonçalo, e é um dos melhores que tem. Mas a gente precisa agora cuidar dessa parte, porque, na verdade, a coordenadora ela é muito boa também, ela fica sempre alertando, e eu tenho esse pensamento também, a gente tem uma reserva para... A gente está trabalhando com os universitários para a gente também ver essa questão com a prefeitura, porque no meio ambiente é preciso a gente salvar o ao redor da gente trabalhar, né? Porque as plantações que a mina faz trabalho com paia, tem que plantar carnaúba, e nós precisamos da argila, então a gente tem que ver uma reserva para que daqui a 15, 20 anos a gente tenha aquela reserva e ela sempre se renovando, porque a argila ela vai se renovando, né? Ela não acaba nunca. Mas se ninguém cuidar, ela não vai ter mais. Por falar nisso, por falar em argila, já sabendo da sua versatilidade, da sua criatividade e da sua trajetória de experiências, né, a tal ponto de chegar a ser o dono de um império e fazê-lo conhecido como rei, que, assim, além da argila, você trabalha com mais algum outro material, além do barro, da argila? Existe algum outro que você que é assim é também uma ferramenta de criação no seu processo de trabalho? João, dentro do artesanato eu mexo com a pintura, então aprendi uns 10 tipos, mas é tudo dentro do artesanato. Mexo com a corda também, fazendo aqueles macramê, porque eu sou curioso, eu sempre queria aprender tudo, mas é só nessa área mesmo. E agora eu estou com essa história de música, mas é mais para um particular, mas eu também penso em ser grande, mas assim, levando a arte, por isso que eu quero fazer, tenho até a ideia de fazer um clipe que eu quero fazer lá na cerâmica, porque eu achei muito massa, a pessoa trabalhando, e é um trabalho muito sofrido, e eu preciso que isso seja mais valorizado. No caso da música, o que você gosta de fazer é cantar, é tocar algum instrumento específico, é compor? Fala um pouquinho da experiência rapidamente para a gente. Eu fiz umas composições aqui, mas foram fracas, mas agora eu estou atuando como vocalista da banda, vamos trabalhar para isso. Eu estou 2 anos que eu estou treinando nos karaokê, mas aí o menino, que ele é músico, ele está agora artesão, ele tem uns poemas já, ele tem umas letras já, então ele fez uma música e disse, eu quero que você cante essa música e você é bom. Então, o pessoal reclamava comigo que eu estava cantando ruim, eu disse, mas eu não vou ficar com raiva de vocês, porque vocês não são músicos, vocês não entendem. Se um músico disser para mim que eu estou cantando ruim, aí eu vou melhorar. Mas aí
eu vou assumir o vocal da banda, até mesmo porque eu já tenho uma experiência com o público e eu vou desenrolar. Na hora H, se a gente usa uma tecnologia, se não tiver bom, aprende, é assim. Mas é uma coisa especial para a gente levar o nome do artesão mais longe, né? Até por isso que eu escolhi José, porque o nome vai ser José a Banda, por causa que José é um carpinteiro. E ele é o nosso representante do artesão. E eu quero levantar a bandeira dessa classe, porque é uma classe que já fatura muito aí no Brasil, parece que é a terceira arrecadação de dinheiro do artesanato. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter melhorias para essa classe, porque o artesão é desprotegido, morre sem uma garantia de vida. Então, a gente precisa, no meu show eu quero jogar isso, e eu tenho já um público já, como eu já sou bem conhecido, vai ficar mais fácil, mas eu vou assumir o vocal da banda, mas com a qualidade, só vou para lá quando tiver bom. A gente vai para estúdio, vamos estudar, eu estou estudando cada dia, eu só gosto de coisa boa, de poesia, porque falar de amor, todo mundo sabe falar, mas é falar de amor de uma forma ridícula. Então, como esses caras fazem aí, acham que estão ganhando dinheiro, mas ele tem que se expressar com palavras bonitas, né? E o menino lá é bom, ele já vai lançar um livro, e é o compositor da banda. E é artesão, está lá fazendo elefante, fazendo pinturas. Então, assim, eu fiquei maravilhado com a presença desse menino lá, e pago a passagem deles todo dia, que vem de Rego Muleiro, só para vir treinar no ateliê, mas porque ele é humilde, né? É um cara totalmente cheio de talento, mas na música ele não teve a oportunidade. Ele está muito feliz, e eu também. Então, José Santana, como artesão, qual é o trabalho que você mais gosta de realizar, né? O que você mais aprecia no seu próprio fazer? Como artesão, o que eu mais gosto de fazer, Que você mais aprecia, que você mais gosta? trabalho, né? Você falou, Isso. é mexer com barro, fazer pinturas quando estou nas horas vagas, pintar meus artesanatos comuns, e escutar música mesmo. Escutar música e assistir filme de boa qualidade, tipo filme de época, filme católico, religioso, ver documentários, e essa vida aí. Eu não tenho outra opção de trabalho. Fui já trabalhar, mas eu já faço tudo, eu não tenho medo não. Carrego terra, eu cavo o chão, mas aí, no momento, eu só mexo com artesanato, mas se eu fosse fazer outro trabalho, o que eu gostaria de fazer era trabalhar com plantas, que é o que eu também quero fazer. Eu tenho muitas plantas na minha casa e quero cultivar, porque eu faço vaso. Aí, quando eu boto uma planta no vaso, eu não quero mais vender o vaso e acaba tá lá, casa cheia de vaso. Então, assim, o outro trabalho que eu gostaria de fazer, que não fosse barra, era cuidar das plantas, plantar e vender. Atualmente, onde é que o senhor, qual é o seu local de trabalho e onde o senhor expõe suas obras? Eu trabalho ali no mercado de artesanato em Santo Antônio, não sei se você conhece. Pronto. Por trás dele, eu tenho um ateliê que era uma casa, tipo uma vila abandonada, aí eu fiz um espaço para trabalhar e exponho no artesanato. E, às vezes, as exposições aparecem em muitos lugares. No aeroporto tem, mas eu estou fazendo, agora que eu estou fazendo umas pinturas para levar para lá, porque lá é coisas pequenas. Mas eu quero fazer uma série de anjos pequenininhos, algumas esculturinhas para levar. Mas essas coisas miúdas dá muito trabalho. Mas a gente tem um espaço lá no aeroporto, tem uma loja e tem um quiosque. E os trabalhos mais principais é aqui no artesanato, em Santo Antônio mesmo. E no meu ateliê. Mas a gente agora está mudando ali para próxima à Praça de São Gonçalo, essa nova que estão construindo. A gente alugou um galpão para aumentar a produção e estamos instalando forno a gás, é uma tecnologia. Aí estamos montando esse galpão agora. Eu acho que daqui a uns 15 dias nós já vamos estar bem instalados lá no galpão. E quando quiserem visitar, é ali próximo à praça, vizinho àquela loja de carro que tem aí antes da curva. Como vocês moram aqui em São Gonçalo, conhecem, né? Aproveitando aí a pergunta aí de Vinícius, eu queria saber se o senhor já expôs em outros lugares, além daqui do Rio Grande do Norte, se suas peças, eu acredito que as suas peças estão no mundo inteiro, né? Porque você está no aeroporto, não é? Mas o senhor já expôs, assim, em feiras fora do estado? Eu já fui para Curitiba, numa rodada de negócio do Sebrae, e passei 8 dias em São Paulo fazendo ao vivo e expondo lá no AMB. Fui pelo Ministério do Turismo e peças viajam muito, porque as pessoas compram, eles vêm. O mercado de artesanato ele é uma vitrine para o Rio Grande do Norte
até para o Brasil, porque as pessoas vêm de passagem, aí passa lá, porque não conhece muito, porque a gente não divulga muito, porque ainda a São Gonçalo era meio acanhado na questão de turismo, né? Mas agora está se divulgando mais. Mas se divulgar mais e tiver produto atrativo, as pessoas vêm, porque as pessoas gostam de comprar direto do artista, daquele que faz. Natal tem muito pessoas que revendem o produto, e tem muita coisa de fora. Mas aí é preciso ter um trabalho muito grande para poder acabar esse mercado que vem de fora e não compra o artesanato daqui. Porque o artesanato de São Gonçalo é um artesanato pouco, mas é um artesanato bom, de qualidade, e as pessoas gostam muito de consumir. Então, geralmente, as peças viajam o mundo todo. Eles mesmo compram, quando eu vendia para italiano, Bélgica, Estados Unidos, sempre tudo eu vendi. E isso faz tempo já. Até, portugueses queriam até me levar para lá, mas eu pensei, o que eu vou ver em Portugal? Eu sou brasileiro, eu não vou ficar sozinho, porque eu não ia conseguir. Ia dar uma depressão, eu não ia conseguir produzir, porque cadê as pessoas que a gente conhece, as raízes da gente? Eu acho que a gente vai, mas tem que voltar, porque a felicidade é você estar onde você está bem. Então, você vai estar lá no meio dos portugueses que fala puxando o R e você não está no sotaque da gente. Porque a gente é uma misturada, né? A gente é uma salada. É branco, é preto, é índio, tudo. Então, Brasil é show. Rio Grande E do Norte, assim, São Paulo. quais assim as principais dificuldades que o senhor tem enfrentado na sua área de trabalho e se os artesãos recebem, o senhor também, né, recebe algum incentivo de governo, se tem incentivos, quais as dificuldades nessa área? A dificuldade que eu digo assim, para alguns artesãos é que eles deixam passar, mas tem muita vantagem, tem os órgãos aí que investem nisso, tem dinheiro para artista demais. Agora é preciso você estar pronto para receber isso, você tem que ter uma afinidade, você tem que estar na mídia, você tem que ter documentos. Então, você para ganhar um prêmio, você tem que comprovar que você é aquela pessoa, né? Então, eu, desde a minha carreira, todas as fotos, recorte, entrevista dessas TV, tudinho eu tenho guardado, tribuna, diário. Então, você guarda aquilo ali que um dia vai servir para você. Então, tem muito incentivo, mas o artista, às vezes, ele é acanhado. Ele fala muito, mas ele não corre atrás. Então, assim, é preciso ele estar pronto, ele deixa ficar em situações difíceis, quando vai para ganhar um dinheiro, ele não está pronto ali, falta um documento. Então, eu acredito que o artista, o artesão, ele tem que ter mais cuidado com isso, até mesmo que eu falo para todos que aprendem, ó, vocês têm que ter cuidado, guarde fotografia, se tiver um documentário, vocês ali salve, guarda isso, que vai servir para você amanhã. Então, não tem dificuldade, tem muito recurso, a prefeitura ajuda, o governo ajuda, o governo estadual, o governo federal, mas cabe ele. Nessa pandemia agora, São Gonçalo saiu na frente com isso. Eu, como conselheiro ali, eu estou sabendo com o que acontece, as dificuldades que você tem que ter, tem uma equipe toda lá trabalhando para dar dinheiro para o povo, mas às vezes tem muita complicação, tem gente que quer tudo fácil, mas não é assim. Eles não podem pegar dinheiro que não é deles e dar assim para as pessoas sem ter nenhuma comprovação que aquela pessoa é aquilo, para depois estar pagando caro, né? Então, mas não tem dificuldade não. Eu vejo, nesses meus 34 anos de carreira, a prefeitura sempre ajudou, sempre deu a mão, o governo do estado, então cabe você buscar isso para você. Então, quando diz que não tem, que ninguém liga, não, é mentira. Liga sim. Mas artesão é preciso estar mais unido, eles às vezes brigam muito entre si, e acaba gerando atritos, uns querendo ser mais do que o outro. Ninguém é mais do que ninguém. Todo mundo tem sua estrela e o sol nasce para todo mundo. Então, tem incentivo sim, e as pessoas ajudam, é só querer. Ajuda muito mesmo, porque gostam da arte e se emocionam quando vê as pessoas fazendo e compram. E os natalenses em Rio, os nossos rio-grandenses compram muito artesanato, só não encontram para comprar, mas eles gostam de decorar suas casas com barro. A sua arte, José Santana, a gente encontra especificamente no lugar onde você está trabalhando atualmente, é isso? No mercado de artesanato? Quase você não encontra porque vende tudo, mas agora eu estou deixando um showroomzinho lá, tem até um em São Miguel lá no mercado, tão cru, porque a gente está com um forno pequeno, e um São Francisco, que eu gosto muito de fazer esses barros. Mas agora eu vou ver se eu consigo dar uma parada para ver se eu consigo toda semana produzir um ou duas esculturas para ir deixando, para embelezar mais aquele prédio ainda.
Porque, assim, uma escultura você demora a vender. Aí vai botar um precinho mais acessível, o preço lá que dá para você segurar mais e ter. Porque se for dizer assim, Santana, você tem uma loja cheia, não tenho, porque eu vendo tudo. Graças a Deus, né? Não falta cliente. Que bom, muito bom saber, muito bom saber do incentivo que a gestão política tem dado, né, apoiando os artistas e artesãos do município. Isso é muito bom a gente saber e deixar isso registrado como um apelo e também como uma valorização do que já tem sido feito. E a gente vai chegando aqui no finalzinho, nossa última pergunta, que na verdade não é muito uma pergunta, mas um pedido para que, assim, o que você poderia dizer, Zé Santana, para os nossos jovens e espectadores no geral, a maioria do nosso público é jovem, tendo em vista que esse projeto funciona, a sua sede é a escola, qual mensagem você gostaria de deixar para aqueles que têm o desejo de trabalhar ou já trabalham com arte e artesanato, que você poderia dizer para essas pessoas? O recado que eu tenho a dizer para essa galera jovem é que eles, como artista, as pessoas que vai segurar esse planeta, até mesmo porque os artistas ele têm a sensibilidade de passar a mensagem através de uma música, através da sua arte. E eu vejo que cada dia mais os jovens eles se envolvem com coisas que não vai levar ele a nada. Isso, a arte influencia uma sensibilidade e você vai aprendendo coisas boas e as coisas ruins você vai tirando de lado. Mas se você está no mundo solto, sem nada para ocupar a sua mente, você se envolve com tudo e acaba gerando essa criminalidade que está aí hoje. E nossos jovens morrendo com 20, com 17 anos, que eu lamento muito isso. Então, assim, fico meio triste com essa situação, mas eu quero mandar um recado para eles, que eles, sendo artista, eles estão salvos disso, porque a sensibilidade da arte vai tirar ele disso. E vai fazer eles grandes homens e grandes mulheres. Então, essa galera jovem, estudem. Educação é a base de tudo, porque a arte também depende da educação. Porque quando você vê uma peça com aquele carinho, porque você estudou, você tem um limite para observar um detalhe de uma peça de arte, e quem faz aquilo? Por que alguém pega uma matéria e transforma numa obra de arte? Então, isso já vem de um estudo muito antes. Então, eu acho que a educação é importante, eles estudem muito, e sendo artista, eu acredito que tudo seria melhor. Se 10% de São Gonçalo fosse artista, seria bem mais interessante para que nas escolas, eu até gostaria de que as pessoas fossem sensíveis na escola e voltassem, para o povo falar muito de arte, e que fosse obrigatório para que as pessoas tivessem aula de arte todos os dias na sala de aula, para poder os jovens ter alguma coisa para pensar, que hoje em dia não tem mais sensibilidade, nem criar música eles estão mais criando que preste, porque bate numa lata, pensa que é música. Não, música tem que ter sensibilidade, você está escutando e você está pensando o que vai acontecer ali, uma melodia. É arte, música é arte, e a arte está no sangue, e é preciso que esse jovem, esse público de vocês, veja isso como uma atividade futura para eles, que o planeta não vai ter emprego para todo mundo daqui a uns anos, não. Então, se ele for artista, ele está ali vendendo as peças dele, está maravilhado, ele está ganhando dinheiro com aquilo, por pouco que seja, mas ele vai estar feliz, que ele está fazendo o que gosta. E não morre rápido, né? Artista demora a morrer porque ele não se estressa. E aí? É verdade, é verdade. Já fica aqui de antemão o convite para você estar conosco futuramente, quem sabe levando lá algumas dessas suas vivências maravilhosas, né, para os nossos alunos, ensinando, para nos ajudar aí nessa semeadura aí de arte e educação na vida dos jovens, né? Fica o convite aí para você estar conosco futuramente, quando essa pandemia e essa tempestade passar, estar conosco lá em algum momento. A gente vai organizar um momento para você levar lá
oficina, levar um pouco lá do seu trabalho, cantar alguma coisa lá pra gente, viu? Pode ser, eu com a banda eu já sou mais esperto. Então pode marcar que a gente vai lá no IF, onde você estiver, a gente vai fazer um show. E porque eu acho que a máquina ligada e o barro girando é um show. Então, na hora que vocês quiserem marcar aí, eu tô lá, hein? Porque o artista se faz disso. Não precisa cachê. Você está mostrando o seu trabalho. Cada vez mais se divulgando, as pessoas vão vendo você. E você vai crescendo. Alguém vai gostar ali, depois eu vou lá comprar uma peça, vou encomendar isso. Então, foi o meu sucesso, foi essa vida toda. Parar, é preciso parar para aprender. Não pense só em ganhar dinheiro, não. Ao invés de você estar fazendo uma apresentação ali, nessa apresentação, quando você vem para casa, aí o resultado chega no outro dia. Já fiz muito isso, a minha vida toda foi essa. Como eu sei que o senhor é um professor, né, gosta de ensinar, o que o senhor diria para uma pessoa que está assistindo essa entrevista e gostaria muito de aprender, né, a arte com a argila? O que é que o senhor diria para essa pessoa fazer assim? Se a pessoa gostaria de aprender, né? É só pegar o carro onde tiver, ir lá para o ateliê de Zé do Barro e o que eu posso fazer aqui para aprender argila? Pegar o bolo de argila e botar aí na mesa que eu ensino já. Tá bom, tá ótimo. Quando Obrigada. quiser vir, as portas estão abertas para qualquer um, São Gonçalense, que queira aprender a arte, não paga nada. O trabalho é só vir todos os dias e amar a arte. Né? Muito Maravilha. bem. Nunca vou deixar o barro, não, porque eu acho que uma coisa essencial na minha vida foi mexer com isso, com o barro. Tem as dificuldades, mas eu nunca me rendo, porque quando você cria aquela peça ali, você fica olhando, eu fiz isso, peguei aquela matéria e transformei, então isso é muito emocionante. Muito bem, Zé Santana, o rei do barro. Nós agradecemos demais pela sua grande colaboração, riquíssima colaboração para o nosso projeto, para essa ação chamada Prosa Cultural que nós estamos idealizando aí, realizando. E nós conversamos aqui, gente, com essa figura fantástica, essa pessoa carismática que vocês assistiram, de grande talento, de grande habilidade, de uma trajetória incrível, e de uma trajetória inspiradora, que é o José Santana, mais conhecido como o Rei do Barro, lá de São Gonçalo do Amarante. Ele é conhecido no Rio Grande do Norte também, já vendeu peças até para fora do país. Então, e como ele falou, quem quiser aprender mais, quem quiser apreciar o seu trabalho, aparecer lá no ateliê José do Barro, né? Né, José Santana? Aparecer lá no seu ateliê. E agradecemos demais aqui pela sua colaboração. Obrigado a vocês também por estarem aí com esse trabalho maravilhoso e que continue, porque vocês estão fazendo o que realmente é preciso, que os artistas, eles são muito escondidos, precisam se mostrar, saber que eles são a essência de uma cultura, de um povo, entendeu?